Oi pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre a física nuclear. O que é a física nuclear? É o ramo da física que se dedica ao estudo dos núcleos e suas interações. Essa área do conhecimento busca compreender as forças fundamentais que atuam no núcleo, as reações nucleares, transições de energia, decaimentos radioativos, fissão, fusão nuclear e entre outros. A física nuclear estuda as propriedades como massa, tamanho, energia de ligação e distribuição de carga. As forças nucleares, quando usadas em benefício de uma população, ela pode trazer, por exemplo, um benefício energético de fornecimento de energia para uma cidade, para uma nação. Mas, no âmbito histórico, as forças nucleares, no caso as armas nucleares derivadas dessas forças, elas trouxeram mais malefícios, na verdade, do que benefícios. Porque, além do desmatamento da fauna e da flora local, por exemplo, retém um alto poder de letalidade diante de tragédias. Por exemplo, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki e também em Chernobyl. Devido a essa preocupação, os líderes mundiais eles criam acordos entre si, como já existe, por exemplo, o Tratado de Não Proliferação, e, além disso, para que se busque um pacifismo, na verdade, em relação a esse tipo de armamento. A radioatividade é um fenômeno natural em que núcleos instáveis de átomos emitem partículas ou radiações eletromagnéticas, conhecidos como os famosos raios alfa, beta e gama. Descoberta acidentalmente enquanto o francês físico Henri Becquerel analisava raio-x e percebeu a presença de sais de urânio que invisivelmente emitiam radiação, a radioatividade foi um marco gigantesco para a sociedade e foi crucial para a compreensão do estudo e da natureza dos átomos. Becquerel percebeu que essa radiação não poderia ser explicada por teorias convencionais da época. Seu trabalho intrigante levou a cientista polonesa Marie Curie e seu marido Pierre Curie a investigarem mais ainda este fenômeno. Eles cunharam o termo radioatividade para descrever a capacidade dos elementos de emitir radiações espontaneamente sem a necessidade de estímulos externos. Os Curies isolaram elementos como o polônio e o rádio, que emitem radiações muito intensas. A sua pesquisa pioneira ajudou a estabelecer a base para a compreensão da estrutura do átomo e levou à descoberta do fenômeno de decaimento radioativo. Eles também perceberam os perigos associados à exposição excessiva à radiação, algo que levou ao desenvolvimento de normas de segurança de manipulação de materiais radioativos. E um dos acidentes mais conhecidos mundialmente foi o desastre de Chernobyl, que aconteceu na Ucrânia no ano de 1986. Durante um teste em um reator nuclear, ocorreu uma explosão e colocou muitas vidas em risco, ceifando muitas delas e expondo outras a doenças relacionadas a essa exposição radioativa e tornou a área inabitável. E também cabe citar o caso que aconteceu em Goiânia, aqui no Brasil, no ano de 87, que foi o acidente com o Césio. Uma família fez o desmonte de um aparelho de raio-x e eles propagaram essa substância, apresentaram ela a toda a comunidade, levaram a locais públicos e foi uma coisa que foi muito fácil de contaminação, porque ela foi levada a locais que muitas pessoas se encontravam. Sua propagação é pelo ar e pelo vento. Então não era necessário muita coisa para essas pessoas conseguirem contrair esses índices radioativos. Elas começaram a sofrer com alguns sintomas, algumas doenças. Muitas vidas também foram ceifadas, o local evacuado, os órgãos até ficaram um pouco sem saber o que fazer porque muitas pessoas já tinham sido contaminadas quando tomou ciência de toda a proporção que aquilo tinha causado. Para finalizarmos um pouco a nossa fala sobre acidentes radioativos, eu vou citar um mais recente, que foi o acidente de Fukushima, ocorreu no ano 2011 no Japão.
foi quando um terremoto, seguido de um tsunami, afetaram uma usina e colocaram em risco a segurança da população japonesa. Essas pessoas foram evacuadas do local e eles ficaram em alerta por conta dos índices radioativos. Reações nucleares e energia nuclear. As reações nucleares envolvem a transformação dos núcleos atômicos através de colisões e interações nucleares. Essas reações podem liberar quantidades significativas de energias. As mesmas são exploradas na tecnologia para a geração de eletricidade. A luz, o calor das estrelas e do Sol são exemplos desta reação. Ambas reações são exotérmicas e podem ser utilizadas na produção de energia. Podemos citar dois tipos muito importantes de reações nucleares. Eles são a fissão e a fusão. Fissão nuclear. Bom, a fissão nuclear é a divisão de um núcleo atômico pesado, gerando mais dois núcleos mais leves do que ele. Isso ocorre quando o núcleo é bombardeado por um nêutron para liberar uma grande quantidade de energia térmica. Essa energia é utilizada em reatores e armas nucleares. E aqui temos um exemplo do átomo urânio sendo bombardeado por um nêutron. Quando isso ocorre, produz mais dois átomos, o bário e o criptônio, que são núcleos menores que o urânio. A massa do bário é 142 e a do criptônio é 91, as duas menores que a massa do urânio, que é 235. A fusão nuclear é o processo de união de núcleos leves para formar núcleos mais pesados. Essa reação ocorre em altas temperaturas e pressões extremas, como encontradas no interior das estrelas. A fusão nuclear é uma fonte de energia limpa e abundante. As aplicações da física nuclear. Bom, a física nuclear é um ramo da física que estuda as propriedades e o comportamento dos núcleos atômicos, bem como as interações nucleares e as transformações nucleares. Essa área da física tem diversas aplicações práticas que impactam em diferentes aspectos da nossa vida cotidiana e em áreas mais especializadas. A seguir, vou listar algumas das principais aplicações da física nuclear. A geração de energia nuclear. A aplicação mais conhecida da física nuclear é a geração de energia por meio de reações nucleares. Nas usinas nucleares, o processo de fissão nuclear é usado para gerar calor, que é convertido em energia elétrica. Essa forma de energia é limpa, eficiente e tem uma alta densidade energética. Bom, e agora dando continuidade, eu irei falar um pouco sobre os desafios e questões da física nuclear. Críticos da física e da energia nuclear abordam que a extração do urânio causa sérios problemas ambientais e nisso dizem que, por mais que seja uma probabilidade pouca, que caso um dia ocorra um acidente ou uma invasão militar em usinas nucleares, as consequências disso seriam totalmente catastróficas. Como também existem suas desvantagens, como ele também se mostra vantajoso na questão medicina, dentre a produção de energia por não usar combustíveis fósseis, mas a desvantagem dele é que usa uma grande quantidade de água, produz lixo nuclear e nocivo e radioativo, fora que também, caso ocorra acidentes como antes dito, causa catástrofes inimagináveis para o ambiente. Bom, e estudiosos da física abordam que futuramente, com o melhoramento das novas tecnologias e da ciência, poderão produzir fontes de energia nuclear muito mais seguras do que, como antes dito anteriormente, abordado em suas desvantagens. E nisso, com o melhoramento de tal tecnologia e de tal fonte, poderá trazer melhor qualidade de vida para a sociedade.